Olá a todos, tudo bem? A intenção desse vídeo é demonstrar para vocês como é que está funcionando a nossa integração com o Google Calendar, ok? Nosso calendário do Google. Né? A partir de agora você conseguirá integrar, espelhar a agenda do nosso sistema com a agenda do Google. Como isso será feito? Aqui nos agendamentos você vai ter criado um tipo de agenda, né? Que eu criei aqui, apresentação Google, uma categoria que eu também criei, e vai criar uma agenda. Caso você não saiba como fazer esses passos, por favor olhar os vídeos que nós possuímos sobre configuração de uma agenda, porque ela não foge nada do padrão, é tudo igual, até agora não muda nada. Eu vou criar uma agenda aqui com vocês, eu vou colocar aqui, ó, gravação Google, tipo de agenda, a categoria, e no intervalo de agenda eu vou colocar aqui de 1 em 1 hora. Vou permitir a agenda online, ok? E vou colocar aqui os horários, tá? Das 8 às 18. Terminei aqui de colocar os horários para todos, né? Coloquei em todos os dias aqui. E coloco a permissão que todo mundo vai poder ver aqui a agenda. E aí aqui começa a mudar do padrão. Eu habilito essa chave aqui, integrar Google Calendar. Fiz isso, ele começa a me pedir alguns dados, Client ID, Client Secret, ID, agenda do Google. E nós temos aqui o RI Redirect, ok? Se eu tentar incluir, vai dar um erro. Por quê? Porque eu ativei essa flag aqui e ela não me trouxe as informações. Então, caso eu ative, eu tenho que saber que eu vou precisar ter essas informações aqui para que tudo funcione. Aonde eu busco? Agora nós vamos para outra etapa, que aqui no próprio Google eu vou pesquisar como console Google. E ele vai me trazer aqui, ó, caso vocês queiram, né, console.cloud.google.com. Eu vou ter essa opção aqui de selecionar um projeto, não vai ter nenhum, né? Eu vou criar um novo projeto e vou colocar o nome que eu quiser. Por exemplo, gravação Google. Não pode ter caractere especial, tá? Aí criei. Ele vai criar um novo projeto aqui. Criou um novo projeto. Eu venho aqui. APIs de serviço. Credenciais. Aqui nas credenciais, eu tenho que primeiramente selecionar o meu projeto, ou seja, gravação Google. E aí ele me mostra essa etapa onde ele me pede API Keys, OAuth 2.0 Client IDs, Service Account. Eu vou criar aqui as credenciais, vou criar em OAuth Client ID. Ele vai dizer que eu preciso primeiramente configurar, né, a tela de consentimento, né? Eu vou configurar. Vou clicar aqui para iniciar. Vou colocar aqui o nome do app. No nome do app eu posso colocar, por exemplo, gravação Google. No e-mail aqui vai aparecer, né, o e-mail, que é o e-mail que eu estou logado, né? Next. External, tá? Externo. Next. No e-mail, eu gosto de colocar sempre o mesmo e-mail que eu já estou configurando, né, que eu já disse lá em cima nas informações do app, né? Então, eu vou colocar o e-mail aqui, que é um e-mail de contato, então é interessante ser o mesmo e-mail que eu já tenho configurado aqui. Avançar, vou aceitar, continuar e vou criar. Ele vai criar aqui. E então, eu novamente tenho que vir aqui, API de serviços, credenciais. E aí,
quando eu for clicar aqui em criar credenciais e off Client ID, vejam que é o mesmo processo que eu fiz antes, né? Agora ele me mostra uma tela diferente. E aqui eu vou clicar em aplicação web e ele vai me pedir aqui para eu adicionar a URI, ok? Que são as URIs autorizadas, né? Aonde eu pego essa URI autorizada? Aqui. Aqui eu pego a URI autorizada, ok? Eu copio ela, colo aqui, ok? Fiz isso, eu clico em criar. Aqui é algo muito importante, tá, gente? Não fechem essa tela antes de pelo menos abrir um Notepad, tá? E copiar o Client ID, tá? Copiar o Client ID e copiar o Client Secret, ok? Então, eu pego essas duas informações e deixo elas salvas em algum local, tá? Mas eu preciso colocar elas no sistema, né? Por que eu digo para vocês salvarem em algum local? Porque depois vocês não vão ter acesso a essas informações aqui, exceto no sistema. Caso vocês excluam a agenda ou algo assim, vocês não têm mais essa informação e tem que criar isso aqui de novo, ok? Venho aqui em Client ID e colo aqui onde está pedindo para mim o Client ID. Venho em Client Secret e colo aqui o que está pedindo Client Secret. Fiz isso, eu clico em OK. Ok até aqui? Qual é o próximo passo, tá? O próximo passo é vir aqui, ó, habilitar APIs e serviços. Vou clicar aqui e vou clicar aqui, ó, habilitar APIs e serviços novamente, né? Vai aparecer uma listagem e eu vou digitar aqui Google Calendar. E vou dar um Enter. Vai aparecer essas duas opções. Eu vou selecionar o Google Calendar API, tá? Vim aqui, seleciono para habilitar. Ele vai atualizar a tela, né? Vai ativar. Vai carregar. Pronto. O serviço de APIs do Google Calendar está funcionando. Pronto. Agora eu retorno aqui. Venho aqui em credenciais e clico aqui, né, no meu web client aqui, né? Espero carregar. E então eu vou no audience, ou se tiver em português, público-alvo. E aí aqui eu vou adicionar um usuário, ok? Aqui é o e-mail que eu estou configurando, ok? Ou seja, qual é o e-mail que vai ter aquele Client ID, qual é o e-mail relacionado a toda essa minha configuração, tá? Aí no caso eu vou colocar aqui e vou salvar. Perfeito, está criado. Pode ver que ele já está aqui listado. Fiz isso, eu volto para cá. Aí tem uma observação relacionada a esse ID da agenda Google, tá? Indo no meu Google Calendar aqui, né? No Google Calendar que a gente está configurando, vocês podem ver que aqui aparece, né, as minhas agendas, digamos assim, né?
E podem ver que não tem uma agenda chamada gravação Google. O que eu posso fazer? Eu posso não colocar nada aqui e seguir os passos, e aí vai ser criada aqui uma agenda chamada gravação Google. Ou então eu posso pegar o ID de alguma dessas agendas aqui que está criada e colocar aqui, que vai vincular, né? No caso, a agenda do sistema com algumas dessas agendas do Google aqui já criadas. Ok, até aqui? Onde é que eu pego o ID, né, para colocar aqui no ID da agenda Google, caso eu queira vincular, principalmente, né, a minha agenda principal aqui, por exemplo. Eu venho aqui nas configurações. E aí aqui, ó, ele diz aqui, ó, as configurações das minhas agendas, né? Eu seleciono a minha agenda principal, né, que é, no caso, esse aqui é o nome. E aí eu vou clicar em para integrar o calendário. E venho até essa opção aqui, ó, Calendar ID. E aí eu copiaria isso daqui e colaria aqui. Fazendo isso, essa agenda, tudo que fosse colocado nessa agenda aqui do sistema, iria ir para a minha agenda do Google, que, né, no caso aqui é a minha agenda principal, né? Ou também, né, se eu tivesse outras agendas aqui, né, eu poderia pegar o ID de alguma outra agenda aqui e colocar aqui. Mas nós não queremos fazer isso, queremos criar uma agenda nova, que vai ter o nome gravação Google. Eu deixo isso em branco. Clico em incluir, salvo, tá? Ele vai informar isso aqui, por causa que eu não tenho ainda um token de acesso do Google, ou seja, eu ainda não autentiquei no Google. Aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar para autenticar no Google e vou dar um OK. Conectar com o Google. Seleciono, né, o e-mail aqui. Clico em continuar. Continuar novamente. Autenticação concluída. Perfeito? Com isso, eu posso fechar essa tela aqui. Então, nós fechamos aqui. E aí, podem ver aqui, ó, que está Google Calendar autenticado não. Isso aqui tem que mudar para sim, tá? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, volto e venho aqui não. Ó, Google Calendar autenticado. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou gerar a agenda. Vou gerar minha agenda aqui, agora eu vou colocar ela para um mês. Vou gerar. Gerei minha agenda. E aí, como vocês podem ver, essa agenda ela ainda não está aqui, ó. Ó, não está aqui. Como eu faço ela aparecer aqui? Eu clico aqui, ó, em sincronizar com o Google. E aguardo um momento. Ela vai fazer todo o processo, agenda criada com sucesso. Ao fazer isso e atualizar aqui minha página do Google, ó, gravação Google. Está aqui a minha agenda. Perfeito? Então, aqui está a agenda do sistema. Tudo vinculado aqui, tá? Ou seja, a partir de agora, qualquer eu posso criar aqui um evento manual, tá? Como por exemplo, aqui, e aí eu vou agendar algo aqui, né, com algum contato, ok? E clico para agendar. Fiz isso, tá aqui na minha agenda, ó. Sexta-feira, 9 horas da manhã. Com isso, eu vou na minha agenda do Google e está aqui, ó. Sexta-feira, 9 horas da manhã. Perfeito? Vim aqui e
editei ele, voltei para disponível, que a pessoa cancelou comigo. Saiu daqui, tá? Bom, pessoal, então tá totalmente espelhado, ok? Mas e aí, como é que a gente faz quando a gente agenda alguma coisa aqui no Google? Como vai ficar lá no sistema? Vamos ver aqui, por exemplo. Vamos lá, eu quero colocar algo no dia 15 às 11 horas. Prestem muita atenção nisso aqui. Lembram que nós tínhamos criado uma segunda agenda, que é a gravação Google? Por padrão, vai vir a agenda default, né? Eu preciso selecionar aqui e selecionar a agenda que eu quero, a agenda que eu configurei lá no meu sistema. Se a que eu configurei é a default, perfeito, deixa aqui. Agora, se eu configurei uma outra, eu tenho que selecionar a outra, ok? E aí eu crio uma aqui, teste gravação, ok? E salvo. Com isso, eu preciso aguardar alguns minutinhos e já vai sincronizar, ok? Só um momentinho. Ok, pessoal? Já aguardei um tempinho e venho aqui. E o que acontece? Está aqui agendado. Algo muito importante também, tá, gente? Lembra que aqui eu registrei de hora em hora? Vamos lá. Eu vou reservar aqui, ó, da 1 até as 2h30. Ok? Um horário quebrado. Não se esqueçam. Selecione a agenda correta, ok? Eu vou colocar aqui teste 2, tá? E vou salvar. Ok? O que acontece? Olhem aqui no a nossa agenda, né? Vamos lá. Ó, tá aqui a sincronização. Ó, ele reservou meu horário da 1 às 2 e das 2 às 3. Por quê? Porque eu peguei um horário quebrado. E ele entende que é de hora em hora. Então ele reserva o tempo todo, devido ao intervalo que eu coloquei de janela aqui. Ok? Tá, pessoal? A mesma coisa vai acontecer se eu deletar, se eu excluir aqui, por exemplo. Vamos lá, eu vou excluir esse daqui, tá? Excluir este. Daí eu venho aqui na minha agenda. Show. Vou ir e voltar, né? Só para atualizar. Ó, tá aqui, ó. Saiu daqui. Perfeito? Serve para edição, exclusão, tanto daqui quanto de lá. E isso serve também para quando, não somente agendamento manual, tá, gente? Agendamento pelo próprio bot, utilizando a inteligência artificial, eu, né, fazer o gatilho para a agenda e agendar aqui, vai também agendar e espelhar no Google, tá? Tá totalmente espelhado, o sistema está totalmente espelhado com o Google. Perfeito? Só realmente preste atenção nos detalhes. No momento que eu for criar, né? Eu preciso selecionar a agenda correta aqui, tá bom, gente? Prestem muita atenção nesses detalhes e em toda a configuração, né? Que é necessário ser feita aqui. Perfeito? Obrigado, pessoal. Espero ter ajudado.